Em mais uma declaração polêmica, o presidente Jair Bolsonaro disse nesta segunda-feira que o Rio Grande do Sul poderia virar um estado como Roraima. Bolsonaro fez referência à vitória da esquerda nas eleições primárias da Argentina. Para analisar as últimas da política brasileira, nós contamos com a presença do empresário, professor Guilherme Todeschini, e da advogada Renata Gaber. Sejam bem-vindos. Boa noite. Bom, vamos começar. A íntegra da declaração do presidente Bolsonaro foi essa, abre aspas. Se esta esquerdalha voltar na Argentina, nós poderemos ter no Rio Grande do Sul um novo estado como o de Roraima. E não queremos isso, disse o presidente em referência ao êxodo migratório provocado pela crise econômica na Venezuela. Não, abre aspas de novo, não queremos ver irmãos argentinos fugindo para cá, caso essas eleições se confirmem. Como vocês analisam a reação de Bolsonaro em relação à vitória da esquerda nas primárias da Argentina? Fico pensando se há um certo exagero do presidente, se há alguma semelhança, né, entre as relações políticas do que acontece na Venezuela, do que poderia acontecer na Argentina. Enfim, por enquanto é apenas o ponto de vista e o olhar do presidente. Vou começar com a doutora Renata, depois com o professor Guilherme, fiquem à vontade, mas para dialogarem também. Doutora. Pois, eu não sei, eu não consigo pensar o que o presidente pensa, né? Então, eu não vejo nenhuma possibilidade do Rio Grande do Sul de se tornar uma Roraima, né? Porque não me parece que os argentinos vão sair em êxodo. Uhum. Porque se assim tivesse que acontecer, teria acontecido no final desse governo, né? Que tem sido catastrófico na Argentina. Sabidamente, quem frequenta a Argentina e quem tem amigos argentinos sabe que a economia vai muito mal, muito obrigada. Então, essa retomada, talvez, de um novo rompimento com este movimento neoliberal, ele se impõe, né? Quer dizer, as experiências neoliberais que aconteceram na Europa, de 2008 para cá, e aqui na América, elas não perduraram, entende? Porque, enfim, há uma série de coisas nessas questões que a gente poderia olhar, né? A verdade é que a gente não pode mais pensar o neoliberalismo em termos de como se pensava na Revolução Industrial. O capital hoje ele mudou de lugar, ele não é mais uma indústria, né? E ele é volátil, porque ele é um capital financeiro, ele não tem dono, ele não tem país, ele não tem cor, ele não tem lugar, e ele vai ficar onde tem a concentração de renda. E isso não auxilia as sociedades. Então, quanto mais liberal a coisa fica, maior a concentração de renda. O que acontece? A população se insurge, se não num momento imediato, a médio prazo, com certeza. E é o que está acontecendo na Argentina. E os ventos do sul começam a soprar, eu não tenho muita dúvida sobre isso. Nesse caso, antes de passar para o professor Guilherme, mas fechando, tu disseste, não tem como a gente imaginar o que o presidente está pensando, né, estrategicamente o que ele quis dizer. Mas pelo menos dá para a gente ter uma ideia de que esse recado foi dado para o povo brasileiro ou esse recado foi dado... Porque eu fico pensando, se o povo gaúcho não vai votar nessas eleições e se isso é para, de alguma forma, causar algum tipo de sensação, seja ela de medo ou não, esse recado me parece que vai ter algum tipo de potência, algum tipo de efeito, se for escutado do outro lado. Esse recado foi para nós, brasileiros, ou foi um recado para os argentinos? Né, não saberia dizer, mas eu acho que talvez um pouco para a Argentina, né? Porque ele tem uma declaração de hoje, se não me engano, agora à tarde, de que ele refere que se a esquerda ganha na Argentina, ele vai rever o Mercosul. Né? Então, quer dizer, entra nessas questões, do ponto de vista dele, as relações internacionais. Sim, porque essas declarações, professor Guilherme, não é só o ponto de vista do presidente, mas eu fico entendendo qual é a intenção, o efeito que isso pode causar. E me parece, nesse primeiro momento, que algum tipo de efeito só pode ser realizado ou concretizado na Argentina. O recado foi dado aqui no Brasil, mas o efeito dele, o real efeito, vai ser do outro lado. Com certeza, eu concordo com a Renata, né? Desculpa. Renata. Eu concordo com a Renata, com vocês, né? Que o recado foi dado mais para os argentinos, mesmo eleitorado argentino, do que para o brasileiro mesmo. Mas
Mas essa ambiguidade... Bom, o comportamento do Bolsonaro, ele já é previsível, né? A gente não pode ficar surpreso porque ele sempre se comportou assim. Inclusive, quem votou nele sabe, quem não votou nele sabe. Ele se comporta assim. Ele é um cara que... fala as verdades de maneira, às vezes, muitas vezes, mais... como é que eu vou dizer? Mais dura do que deveria ou menos democrática, de acordo com algumas análises, do que deveria. Mas, na verdade, ele sempre foi assim. Então, a gente não pode se surpreender com isso. Agora, mudando para a questão da análise dessa fala. Na verdade, eu discordo da Renata, porque não teria como o Macri fazer o que aconteceu na Argentina. A Argentina está destruída há décadas, né? Como a Renata disse, e essa parte eu concordo, visitei ano passado a Argentina, tenho amigos lá, empresários, e eles estão desesperados há mais de 10 anos, não é coisa de um mandato ou 2 mandatos. A família Kirchner devastou a Argentina e talvez com boas intenções, eu discordo, eu acredito que eles implementaram um microimperialismo lá, onde a família Kirchner mandava em tudo, e colocar a Cristina Kirchner como vice-presidente do Alejandro, que é o que está em primeiro, não faz sentido. E isso trouxe uma insegurança econômica para um país que já está devastado economicamente, né? A inflação é absurda, né? É aquela coisa que a gente via na década de 80 no Brasil, que se mudavam os preços, assim, tu ia comprar o leite, mudavam o preço na hora, tu tinha que pegar o leite antes. Também não era assim. Mais ou menos, né? Não é exagerado. Mas na Argentina tá feia a coisa, tá assim. Inclusive eu coletei alguns depoimentos de alguns amigos meus, conversei com 2 empresários grandes lá da Argentina, né? Sim. E um me passou, que é parte de locação de veículos, é um dos maiores empresários da Argentina. Ele me falou: Guilherme, eu vou sair daqui. Se for eleita qualquer pessoa com a ligação, ligando-se à família Kirchner, eu vou embora. Eu vou te fazer uma pergunta, professor. E aí, só deixa eu terminar por favor, o raciocínio. que é em cima dessa análise. Sim, perfeito. Perde-se o quê? Capital de giro, porque o empresário saindo, ele deixa de gerar emprego, ele gera desemprego, ele leva dinheiro embora. Sim. Né? Aí esse medo do Bolsonaro em relação à fronteira. Sim. E isso que ele quis dizer, porque na Venezuela houve uma quebra total da economia. Esse é o medo dele em relação à Argentina. Por isso, pela posição da Argentina ser um grande parceiro, exatamente. Parceiro não, um grande cliente, se a gente for pensar, dos produtos brasileiros. Mas eu fico pensando o seguinte, em cima da análise da doutora Renata, que fez uma crítica contundente ao neoliberalismo, na tua perspectiva, o que faltou para essa recuperação, já que o problema vinha lá de trás? Foi o neoliberalismo nessa posição mais crítica ou foi a falta de um neoliberalismo mais contundente, né, numa perspectiva? Posso, Renata? Por favor. Eu acredito que o Macri, na verdade, o Macri não é nenhum gênio, né? Ele é um cara que se diz liberal, mas ele não tem um quesito mínimo para um presidente, que é liderança. Ele não tem liderança. Então, ele não tem o fundamental. E a hora que ele precisou de coragem, precisou embater algumas coisas na Argentina que já estão encravadas na sociedade argentina, que precisam mudar, né? Alguns assistencialismos deram certo, outros deram terrivelmente errado, e ele deveria mudar isso aí para gerar um pouco mais de emprego, reforçar o empresário, e ele não fez. Ele ficou com receio, né? Agora, no final, ele começou a se entregar. Primeiro que ele entregou o Mercosul, ele não queria, ele saiu do Mercosul, tinha medo do Mercosul. Sim. Ele se retraiu. E com a presença do Bolsonaro, ele pensou: bom, agora temos alguém para eu passar o bastão e eu vou ficar tranquilo. Sim. Né? Só que agora esse cenário mudou totalmente, né? Então, resumindo, ele não é nenhum gênio. Então, e mesmo que ele fosse, o tempo que ele teve perante a destruição que foi os últimos 30 anos de governo na Argentina, seria ínfima a modificação que ele poderia fazer. Bom, vamos voltar agora para a nossa liderança aqui, tá? Enquanto segue dando opiniões polêmicas, a reforma da Previdência parece, né, que está sendo aprovada sem dificuldades, agora também no Senado. Como é que a gente pode entender, até nesse aspecto, eu gostei desse aspecto da liderança que o professor Guilherme levantou, de como é que você vai mobilizar a população, você vai mobilizar o empresariado, você vai mobilizar o brasileiro comum para entender os processos que estão acontecendo dentro da economia. Né? Um projeto econômico liberal, de um lado,
versus um certo nacionalismo nas falas do presidente em ambientes públicos, né? O próprio slogan do presidente ressaltando o Brasil, né? Enfim, como é que vocês encaram isso? Porque eu peguei a tua fala ali, Guilherme, e fiquei pensando, num projeto neoliberal, se tem medo de se abrir fronteiras, se fazer acordos com os países vizinhos, se sai de um Mercosul, fica uma coisa difícil de se entender, né? Começo com a doutora Renata. O que dá para... É uma ambiguidade? Para uns é quase esquizofrenia? Vamos colocar enfim. assim, para começar, eu não sou expert em economia, então é mais difícil de dar uma opinião que não seja sentimento, não é? Sim. Entende? Não, ela não vem carregada de expertise. De qualquer maneira, me parece assim, por exemplo, dá para dizer que eles aprovaram com dificuldade tanto a reforma trabalhista como a reforma previdenciária? Não, né? Então, não é problema de liderança, certo? Ela foi aprovada com uma margem razoável e tem os que estão reclamando, mas eles são o quê? 1/3 hoje? Né? Porque é mais ou menos isso, 100 e não sei o que contra... São minoria. Né? Então, é uma minoria. Tá bem, a minoria está fazendo muito barulho, O problema não é de liderança. A reforma trabalhista trouxe efetivo trabalho, emprego e aumento de renda? Não trouxe. A reforma previdenciária também não trará. Sabidamente não trará. Então, o que é que precisa mudar? É retirar direitos ou é mudar esta perspectiva de investimento? E aí volto. O problema é olhar onde é que o capitalismo hoje, que é extremamente danoso no mundo, nós temos hoje, por enquanto, porque se isso continuar, do meu ponto de vista, vai restringir 6 famílias ricas no Brasil. 6 famílias ricas no Brasil. E a pobreza está aumentando, porque se tu tens trabalhadores que não ganham mais nenhum salário mínimo, há um empobrecimento. Tá? Isto vai mudar? Como é que vai acontecer? Precisa olhar onde é que o capital está funcionando. Ele não é mais uma revolução industrial. E acho que um dos grandes, e aí é uma análise histórica, um dos grandes problemas do Brasil é que nós não vivemos a revolução industrial. Ela aconteceu na Europa e o Brasil foi o último país a liberar a escravatura de toda a América. E aí, quando os negros foram liberados, ainda por cima com a pecha de malandros, este Brasil enriqueceu em cima do trabalho dos negros e eles foram taxados de malandros. Então, tem algum problema muito sério do Brasil se olhar para determinadas coisas. Enquanto nós não olharmos como é que esta relação de capital funciona, nós não vamos sair disso. Porque tu precisa de fomento, tu precisa do PIB maior. Bom, agora passo para o Guilherme pensando nessa liderança e nesses discursos, como é que isso se arranja? Porque a reforma está indo. Em determinado momento o mercado ficou tenso, porque o presidente falava uma coisa, o presidente da Câmara falava outra, o próprio ministro, de certa forma. Enfim, como é que essa liderança está funcionando para vocês no governo Bolsonaro? Primeiro eu queria fazer um link, né? Porque ser de esquerda é relativamente fácil, porque tu vai ser a oposição. A oposição sempre mais confortável. Eu vou te dar um exemplo. Quando o Bolsonaro estava para ser eleito, todo mundo dizia, mas ele não vai ter articulação política, ele não vai conseguir aprovar nada. Esse cara não tem, ninguém confia nele, né? Aí agora o discurso é que foi fácil. Na verdade, fácil não foi. E a articulação política houve muita articulação política. Só que a articulação política agora não foi monetária, não foi troca de cargos. Né? Não houve tráfico de influência, não houve. E, inclusive, agora, eu vou terminar o link para voltar a essa questão. Então, por exemplo, por que agora, como a Renata disse, é uma minoria ínfima que tenta bater de frente contra a reforma da Previdência? Por quê? Porque muitas questões que foram pedidas para ser trocadas, alteradas no texto, foram acatadas, como, por exemplo, a Tabata Amaral. Né? Ela é um exemplo perfeito do que aconteceu. Né? Ela pediu uma mudança, a mudança foi acatada e aí ela votou a favor. Né? E aí ela foi escrachada pela esquerda do Brasil, né? Porque ela foi traidora, etc. Mas por que o governo está com essa aprovação? Porque ele está cedendo em muitas coisas.
né? Inclusive, os jornais dizendo que o Maia discute muito com o Bolsonaro, eles não congruem em tudo, evidentemente, nem eu, nem você, nem ninguém congrui em tudo. Mas eles discutem os assuntos e isso é saudável, né? Tem que ter... Pô, se tu houver 100% de concordância, nós temos um ditador lá, e não é o caso. Ele está argumentando com o Congresso Nacional, com o Senado, né, em vários aspectos. Por exemplo, o filho dele que ele indicou, o governo americano aprovou. Quem vai decidir é o Senado, não é ele. Nem o governo americano, é o Senado. Sim. Bom, agora eu vou para outra liderança, tá? E aí eu acho que quem vai ficar, talvez, não digo desconfortável, mas não é bem a sua área, talvez seja o Guilherme e tu, doutora, vai entrar bem na tua área, que é a área do judiciário, da justiça, enfim. Segundo o jornal O Globo, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, começa a enfrentar desgaste. Isso quem disse foi o jornal O Globo, tá? Começa a enfrentar um desgaste no Palácio do Planalto. Em público, nenhum integrante do governo faz críticas ao ministro mais popular da esplanada, mas os bastidores, a atuação dele é considerada isolada. Após a queda de braço entre Moro e o The Intercept Brasil, né, as escutas, enfim, como é que vocês acreditam, o vazamento, né, das informações, dos diálogos entre Moro e Dallagnol, como é que vocês acreditam que essa situação está hoje dentro do governo federal, Moro, Bolsonaro, os outros ministros, a articulação, enfim, ele ainda é o ministro mais popular do governo Bolsonaro, isso eu não digo pela população, mas entre os integrantes do governo. Pois então, eu não sei, eu acho que ele está causando desconforto. Tá? Me parece que ele ainda tem uma boa aprovação tanto das pessoas do governo como a uma boa parcela da sociedade ainda vê ele com bons olhos. Tá? Eu posso te dizer que nunca vi, porque faço parte daqueles advogados que têm a pecha hoje em dia de serem garantistas, né? Então, eu sempre discordei de uma série de coisas. Faz sentido. Exato. Né? Então, isso virou defeito, né? Gostar do cumprimento da lei virou defeito, gostar do cumprimento da Constituição também virou defeito. Então, tá bem, faço parte daqueles que acham que isso deve ser cumprido. Eu acho que o Moro vinha, sabe assim, mais ou menos eu não precisaria do Intercept para comprovar de que ele vinha esgaçando determinadas questões. E isso é uma coisa tão difícil que veja que quando uma parte das pessoas acha que pode fechar com o STF, elas não se apercebem que isso é um rompimento dos três poderes que sustentam a República. E o Poder Judiciário, ele faz parte de um tripé um pouco afastado dos outros dois, porque ele tem que estar ali como quase um fiel da balança, em termos de cumprimento da lei. Quando a gente tem um juiz que ele faz política junto com o julgamento, ele compromete essa visão de poder. Entendeu? Bom, e aí tem todo aquele restante. Se o presidente ainda o vê com alguns bons olhos e parece que algumas críticas já estão ficando um pouco complicadas, é muito possível que uma boa parte dos ministros perceba o que isto significa, porque as pessoas que estão lá não são primárias no brinquedo, compreende? Todos eles sabem o que isto significa. Eu não sei se o ministro Moro chega no final do mandato, ou melhor, chega com o seu mandato ao final do governo. Eu acredito que não. Professor Guilherme. Vou aproveitar meu tempo. Vamos lá. Então, vamos começar pelo The Intercept. Foi fogo de palha, né? Foi totalmente descreditado. Vamos começar pela tentativa de denúncia que houve, tentativa de pedido de investigação para o Moro, né? Chegou na corregedoria, ele tomou um café da manhã, bocejou e indeferiu. Então, ninguém respeita o The Intercept, muito menos o que veio de prova lá, que era mão de print, que não tem nenhuma credibilidade, mesmo tendo encontrado agora, que a gente já viu que foram um bando de amadores, não tem nada de mega investigação de hacker. São um bando de amadores que copiaram uma conversa que não tem nada demais, não tem crime nenhum, já foi indeferido pela corregedoria e não tem... Enfim, isso aí é assunto morto. Agora, quanto à credibilidade do Moro, não tenho nenhuma dúvida que se fosse feita uma pesquisa agora, ele seria muito mais popular do que ele era antes do início do governo. Com certeza, o pacote de crime dele está sendo muito bem encaminhado, provavelmente será aprovado rapidamente. E a questão da crítica da Renata,
sobre o que é ser garantista. Para mim, o Código Penal brasileiro e o Código de Processo Penal brasileiro é uma falha absurda, falhou total, né? Nós vemos pela segurança pública nossa, que é horrível, né? A nossa garantia é de soltar, de não prender, de não manter preso. A Lei Maria da Penha veio com um reforço para tentar, por exemplo, diminuir o feminicídio, né, o homicídio de mulheres, e não conseguiu, por quê? Porque o modus garantista do Brasil é em cima do Código de Processo Penal, o Código Penal, que é absolutamente falho. Então, nós não conseguimos manter as pessoas presas. Uma evidente mostra disso é o Nardoni passeando no Dia dos Pais, né, e a Richthofen também, no Dia das Mães. Né? Então, isso aí é claro para nós. Nosso sistema prisional é falho, o Código de Processo Penal é falho e o Código Penal é falho. Então, né, nesse contexto, o garantista no Brasil, para mim, na minha opinião, é sofrível por causa disso. O senhor me desculpe, doutor, mas a questão é a seguinte, não é uma questão de opinião, é que a gente, primeiro, a política pública, em termos de segurança, ela não advém do Código Penal, para começar. Não, ela transpassa, né? Ela passa pelo Código Penal para ser garantida. Não, né, doutor? Mas, enfim, é uma questão de política, compreende? Não uma questão exatamente legal. E se fosse legal, também não cumpre, porque há uma série de questões no Código, por exemplo, presídios era para ser melhor, não é para ser aquele depósito de lixo humano que foi transformado. Então, os governos não cumprem os projetos, né? E garantia de legislação não é Código Penal. Eu estou falando no Código Civil, eu estou falando na própria legislação trabalhista. Eu estou falando na Constituição, porque as garantias fundamentais são dadas na Constituição. E quando você acha que pode mudar a Constituição ou aplicar porque para esse serve e aquele não serve, meu amigo, está errado. Porque eu estou trabalhando para alguns e não para outros. E, em termos de legislação, a garantia é todos os brasileiros são iguais perante a lei, todos. O rico, o pobre, o azul, o amarelo, o colorido, o estampadinho, entende? O baixinho, o gordinho, o magrinho, o compridão, o que tu quiser. E isso não acontece na nossa sociedade. E eu concordo com a Renata nessa questão dos presídios. Nosso sistema prisional é falho. Nós tivemos 30, quase 20... Vamos chutar para mais, para não ficar só jogando para as costas do PT. Nós tivemos 30 anos de defasagem prisional, não houve crescimento, não houve investimento em presídio, um roubo absurdo, um sistema de corrupção absurdo que agora foi estancado e daí, a partir daí, nós temos uma transformação. Então, o nosso sistema político hoje, o cenário político hoje é de transformação, né? A borboleta não sai do casulo. Então, esse problema vai demorar muito para ser sanado. Né? Bom, eu vou pegar o gancho da transformação, até para a gente poder evoluir aqui, está estabelecido, você de casa vai percebendo que é um debate, há pontos de convergência, há pontos de total divergência, enfim. Quantos minutos eu ainda tenho aqui, direção? Só para ver, vou deixar duas questões de fora, porque dentro desse cenário de transformação política existe situação e oposição. Sim. Então, eu gostaria de saber da opinião de vocês de como a conjuntura atual vai influenciar a oposição em próximas eleições, por exemplo, e uma figura que é o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Eu vou fechar com essa, já que não dá para analisar a oposição por completo. Vocês hoje apostariam nesse protagonismo de Maia, essas alfinetadas no presidente que aconteceram, agora esse protagonismo para a reforma, aliado ao processo, né, o interesse do governo. Maia está com quem? Está com ele mesmo? E é um candidato para 2022? Dá para imaginar isso? Até acho que sim. Uhum. Eu não tenho dúvida que o Maia é o Maia, né? Ele figura ali como um primeiro-ministro, né? Sem dúvida, ele é um bom articulador e ele lá está porque é um bom articulador, não fosse, não estaria, né? E ele tem esse perfil neoliberal e tal. Então, eu te diria assim, se os efeitos não forem sentidos tão imediatamente, mais ou menos assim. Eu supunha que a reforma trabalhista ia levar uns 2 anos para as pessoas se darem conta do que perdeu, tá? Eu começo a perceber que em 1 ano e meio isso está vindo à tona. Eu suponho que aprovada a reforma da Previdência e a partir do momento que ela passar a ser implementada, eu não sei se vai ser de imediato ou não, né? Eu daria uns 2 anos e meio, 3, para a percepção maior do dano que ela vai trazer, porque ela vai reduzir renda nas famílias. Sim. Ponto. Muito bem. Se
então, até o fim deste mandato, até 2022, dependendo disso, nós poderia cogitar de ainda uma boa parte da população acreditar que um sistema neoliberal poderia se manter. Eu realmente não creio, tá? Mas... Bom, existem mecanismos para essa temerosidade da Renata, ela está com medo disso e eu entendo, porque a reforma realmente... Não, eu não tenho medo, colega, eu não acredito nisso. Tá receosa, é diferente. Então, eu vou entrar, por exemplo, o governo, a parte econômica, está trabalhando muito nessa questão de não diminuir o poder de compra, por exemplo, das classes mais baixas. Por exemplo, agora, hoje mesmo, hoje ou ontem, posso estar enganado, o governo anunciou que salários até 5 mil não vão pagar imposto de renda. Então, isso já gera um poder de renda para o assalariado com salário mais baixo, né? Então, isso já bate um pouquinho, atenua um pouquinho, né? E gera um pouquinho mais de aquecimento econômico. Porque o poder de compra que gera, faz girar a economia. Agora, a questão do Maia... ele acabou de fazer uma declaração hoje mesmo à tarde, por exemplo, e foi pressionado pela Globo, disse, mas Maia, vocês vão criar uma nova CPMF? E ele disse, não, eu já disse que não, é impossível, nós não vamos criar por parte do Congresso, né? Porque são 5 modelos, vamos falar de economia, a gente vai passar muito tempo a perder o fio da meada, mas são 5 modelos que estão aí vigentes, né? Tem o Senado que quer de um jeito, a Câmara quer de outro, o governo quer de outro, etc. Então, o da Câmara congrui muito com o do governo. Isso é excelente, né? Então, essa colocação do CPMF não vai ser criado, já foi comprovado pelo Maia, já foi comprovado pelo Bolsonaro. Então, isso aí já atenua essa questão do receio de não ter poder de compra, né? Junto com essa questão do imposto de renda ser extinguido para quem recebe até 5 mil. Eu não quero... Isso já indica... Ele, representando a Casa do Congresso Nacional, disse que a Casa não fará... É possível pensar ele além do Congresso? Ele tem um alter ego muito grande, né? Ele tem é. um senso de liderança e realmente, como a Renata falou, ele é um político que tem articulação muito boa mesmo. Veremos as cenas dos próximos Mas acredito capítulos. que para presidente não tem a menor chance. Não Governador, no máximo. No presidente, não. Bom, e ficou faltando análise da oposição na conjuntura atual e fica aqui o convite, então, para a doutora Renata Gabbert, advogada, que atendeu o nosso convite hoje. Seja sempre bem-vinda, doutora. E o empresário e professor Guilherme Todeschini, da mesma forma, seja sempre bem-vindo. E fica aqui o convite até um próximo encontro. Até um próximo encontro. Obrigado.